Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos comentar a prova de geografia do Colégio Naval realizada no ano de 2013. Vamos lá, moçada. Primeira questão. Em todas as partes do mundo, a propaganda nos incentiva a adquirir novos produtos, a substituir os mais antigos pelos mais novos. Os objetos que têm uma durabilidade menor são substituídos rapidamente por outros. Alguns produtos são fabricados para serem utilizados uma única vez: copos descartáveis, fraldas, guardanapos e lenços de papel, o que acaba gerando muitas toneladas de lixo. Novo passaporte para a geografia, Cláudia Magalhães. Há muita discussão sobre quando envolve a chamada sustentável. Nesse sentido, a questão ambiental, principalmente a ação antrópica e o desenvolvimento, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. A maior parte do lixo no Brasil é depositada em lixões a céu aberto, trazendo sérios riscos à saúde humana. Por serem focos de doenças, os mesmos representam um dos mais graves problemas ambientais. Afirmativa 1 correta. Os lixões a céu aberto contribuem para a proliferação dos vetores transmissores de doenças, insetos, ratos, vírus, bactérias, além de poluírem o ar e causarem mau cheiro. Afirmativa 1 correta. Descartamos as alternativas. Descartamos a alternativa D. Número 2. Dentre outros fatores, a reciclagem poupa energia e até água, correto? Como o observado no caso das latinhas de alumínio, correto? Cerca de 98% das latinhas de alumínio são recicladas atualmente no Brasil, o que contribui na redução de subprodutos que causam contaminação ao meio ambiente, correto? Se a afirmativa 2 está certa, descartamos a B. 3. A reciclagem é muito importante nessa questão, pois significa que o consumidor deve pensar antes de comprar, ou seja, levar em consideração o resíduo que será gerado, evitando produtos que produzam muitos resíduos, correto? A reciclagem é um instrumento importante na hora das pessoas consumirem determinados produtos, não só em função do resíduo que esses produtos podem gerar, assim, até mesmo assim como, por exemplo, a economia de energia, que no caso dos produtos eletrônicos deve ser levada em consideração. E ainda a origem da matéria-prima que foi utilizada na produção de um determinado bem. A 3 está correta. Então, se a 1, 2 e 3 está correta, só nos resta agora analisar a quarta. Os aterros sanitários são bons exemplos de sustentabilidade ambiental, uma vez que os resíduos resultantes de sua decomposição, conhecidos como chorume, favorecem a vida microbiana do subsolo e ajudam a purificar o lençol freático. Está errado. O chorume é aquele líquido de tonalidade escura, tóxico, ácido,
que contamina não só o solo, como o lençol freático. E também pode contaminar rios, baías, lagoas, enfim. Então, se a afirmativa 4 está errada, só nos restou como opção a letra C. As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos à segunda questão. Ao analisar as temperaturas médias e o índice de chuvas de diferentes localidades da Terra, percebe-se que em algumas regiões predominam altas temperaturas, determinando climas quentes, enquanto em outras, ao contrário, predominam temperaturas mais baixas, determinando climas mais frios. Os chamados fatores climáticos exercem papel fundamental nesse processo. Com relação aos fatores climáticos atuantes no Brasil, assinale a opção correta. Letra A. Na Amazônia, onde predominam as baixas latitudes, correto? A região é cortada pela linha do Equador. A incidência dos raios solares é direta, correto? Perpendicular. O que torna as temperaturas elevadas e as estações do ano muito distintas. Finalzinho está errado. Na zona equatorial não há estações do ano. É como se fosse verão o ano todo. Faz calor o ano todo, claro, excetuando-se aquelas áreas onde o relevo apresenta maiores altitudes. Letra B. Com predomínio de elevadas altitudes, as quais induzem uma maior capacidade de retenção de calor na atmosfera, olha o erro. Quanto maior a altitude, menor é a capacidade da atmosfera reter o calor irradiado pela superfície, até mesmo porque, na medida em que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui, a concentração de gases diminui, reduzindo assim a capacidade da atmosfera em reter a radiação infravermelha liberada pela superfície. A região sul apresenta as maiores temperaturas médias do país. Errado. A região sul, por estar mais afastada da zona equatorial, portanto apresentando uma maior latitude, registrará as menores temperaturas médias do Brasil. C. Em função da maritimidade, o litoral brasileiro apresenta as maiores amplitudes térmicas diárias. Errado. Onde a influência da maritimidade é maior, a amplitude térmica é menor, até mesmo porque os oceanos são reguladores térmicos. Como a água tem maior calor específico, ela leva mais tempo para se aquecer, assim como leva mais tempo para se resfriar, razão pela qual a variação da temperatura atmosférica é menor nas áreas onde os efeitos da maritimidade é maior, quando comparado ao interior do território nacional. Aqui inverteram. D. As massas de ar que atuam no Brasil são predominantemente continentais. Errado. O Brasil está sob influência direta de 5 massas de ar. 3 de origem marítima, a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica. Apenas 2 são de origem continental, a massa equatorial continental e a massa tropical continental. Podemos citar a massa equatorial continental quente e seca, outro erro. A massa equatorial continental é quente e úmida, a qual contribui para focos de queimadas na Amazônia. A área de atuação da massa equatorial continental na Amazônia Ocidental faz daquela região uma das áreas de maior incidência de chuvas em nosso país, havendo ali municípios onde o índice pluviométrico anual ultrapassa os 4.000 milímetros. Outro erro da afirmativa, restando somente a letra E.
Sob a ação de duas correntes marítimas, a corrente do Brasil e a corrente das Guianas, o litoral do país é influenciado por temperaturas elevadas, correto? Quase todo o litoral brasileiro está sob ação direta de duas correntes marítimas quentes. A corrente do Brasil, que banha o litoral oriental e parte do litoral meridional, e a corrente das Guianas, que banha o litoral setentrional do país. Portanto, letra E. Vamos para a terceira questão. Na década de 1950, o governo brasileiro começou a tomar algumas medidas para integrar a Amazônia ao restante do país e, assim, impedir sua internacionalização, isto é, a exploração econômica estrangeira. Inúmeras foram as dificuldades para tal empreitada. No entanto, as ações públicas foram imprescindíveis nesse sentido. Sobre as ações públicas que contribuíram para a ocupação da Amazônia, assinale a opção correta. As rodovias Belém-Brasília, BR-153, e Cuiabá-Porto Velho, BR-364, destacam-se entre as estradas construídas na região, ao longo das quais foram surgindo vilarejos e novas cidades. Correto. Uma das ações que o governo adotou para poder promover o povoamento e o desenvolvimento da Amazônia foi a construção das chamadas rodovias de integração nacional. E às margens dessas rodovias foram implantadas as chamadas agrovilas para receberem trabalhadores rurais sem terra, principalmente procedentes da região Nordeste, e também nas margens dessas rodovias começaram a surgir cidades na medida em que a expansão das fronteiras agrícolas e as atividades extrativas geravam empregos e desenvolvimento na borda sul e oriental da Amazônia, ou seja, nas bordas sul e oriental da Amazônia. B. Com o lema levar os homens sem terras do Sudeste para as terras sem homens do Norte, aqui está errado. É do Nordeste e não do Sudeste. Milhares de famílias de trabalhadores rurais sem terra foram deslocadas do Nordeste para a Amazônia, ocupando as margens das rodovias de integração nacional. Essas famílias foram beneficiadas ao receberem, além de terras, moradias para se estabelecerem na região. Os governos da década de 1950 estimularam, através de incentivos fiscais, a migração. Esse lema, levar os homens sem terras do Sudeste, na verdade, do Nordeste, para as terras sem homens do Norte, faz parte do Plano de Integração Nacional, o PIN, que foi criado em 1970 no governo Médici, e não na década de 1950. Um outro erro da afirmativa. C. Na década de 1940, o governo federal já havia criado a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Sudã, errado. A Sudã foi criada em 1966, durante o regime militar. Órgão responsável pelas primeiras ocupações regional. Também errado. As primeiras ocupações regional vieram lá do Brasil Colônia, não do Brasil República. D. Em função do forte nacionalismo da época, todos os projetos e obras realizadas na região contaram exclusivamente com os capitais estatais e privados nacionais, excluindo os capitais transnacionais. Errado. Existem muitos projetos, inclusive projetos de mineração, que foram desenvolvidos pelo capital internacional na Amazônia. O projeto Jari, por exemplo, de um milionário norte-americano nos anos 70 e na década de 80, foi um dos maiores investimentos estrangeiros feitos na Amazônia até hoje.
Os projetos de subsistência voltados às lavouras de soja e à criação de gado, olha o erro. Lavouras de soja, criação de gado, estão vinculados principalmente ao agronegócio. Não, portanto, não agricultura de subsistência, e sim agricultura comercial de exportação e também a criação de gado voltado para o abastecimento prioritário do mercado internacional. Foram aqueles que mais atraíram investidores para a região, uma vez que o governo incentivou o desmatamento e criou incentivos fiscais. O baixo preço da terra, abertura de linhas de crédito, foram alguns dos fatores que atraíram, de fato, produtores rurais para a Amazônia, mas não para as atividades de subsistência, mas sim prioritariamente para as atividades de mercado. Então, resposta letra A. Vamos para a próxima questão, a quarta. O processo de industrialização que se desenvolveu no Sudeste provocou várias transformações no espaço geográfico dessa região. O avanço da atividade industrial desencadeou grandes mudanças, tanto no espaço rural como no espaço urbano, principalmente nas áreas onde a industrialização ocorreu de maneira mais intensa. Com relação às transformações causadas pelo processo de industrialização ocorrido no Brasil, assinale a opção correta. Somente a partir da década de 1980 a industrialização chegou ao campo. Somente a partir da década de 1980? Não, a industrialização chega ao campo antes disso. Não tanto. Claro que a industrialização no meio rural ela é bastante incipiente, mas ela existe. Quando as fortes demandas de gêneros agropecuários estimularam a produção próxima aos grandes centros consumidores rurais, aos grandes centros consumidores urbanos e não rurais, que é um outro erro da afirmativa. Ao mesmo tempo em que a produção agropecuária cresceu, o mesmo ocorreu em relação à subordinação do campo para com a cidade, pois os grandes centros urbanos passaram a comandar a produção rural correta. O meio rural ele depende muito do capital que provém do setor financeiro, dos implementos e insumos agrícolas que provêm das indústrias, que em sua maior parte estão localizadas nas cidades, e também depende das cidades para a venda dos seus produtos. Sendo assim, a subordinação do campo em relação à cidade aumentou muito nas últimas décadas, o que é normal nas economias que passam por um processo de urbanização e desenvolvimento industrial. Então, a resposta correta, letra B. C. Na medida em que a urbanização se efetiva na região sudeste, as atividades agroindustriais se enfraquecem gradativamente. Errado. As atividades agroindustriais não se enfraqueceram gradativamente. Pelo contrário, a região sudeste tem uma indústria muito dinâmica e um dos setores mais desenvolvidos da região é o setor agroindustrial, especialmente no estado de São Paulo, onde as indústrias avançaram sobre as áreas rurais. D. Nas áreas próximas aos centros urbanos, especialmente junto às regiões metropolitanas, verificam-se as maiores concentrações de grandes propriedades rurais. Errado. Nas áreas mais próximas dos grandes centros urbanos, prevalecem as pequenas e médias propriedades. As grandes propriedades rurais estão mais afastadas dos grandes centros urbanos, as quais se beneficiam da infraestrutura gerada pela industrialização. No Sudeste, o desenvolvimento do setor primário e verá-se o surgimento de diversas aglomerações contribuiu para que as diversas áreas urbanas de municípios vizinhos se unissem, tais como megalópolis. Aqui nós tivemos algum probleminha aqui na composição, mas essa resposta está errada, tá? Houve alguma mistura de palavras aí. Então, na verdade,
As megalópolis se formam pela conurbação de regiões metropolitanas e não dentro desse contexto. Ora, o desenvolvimento das atividades rurais não vai gerar a formação de megalópolis, de aglomerações urbanas que desencadeiem esse processo de conurbação de duas metrópoles ou de duas ou mais regiões metropolitanas. Pelo contrário, o que vai gerar isso é o processo de industrialização acompanhado do processo de urbanização. Então, a resposta aí, letra C. Questão 5. O desenvolvimento industrial da região sudeste brasileira dependeu da expansão dos sistemas de transporte e, ao mesmo tempo, estimulou-a. No entanto, ao longo da evolução do binômio industrialização-transporte, várias questões de ordem política, social e econômica surgiram, influenciando decisivamente essa realidade. Nesse contexto, assinale a opção correta. Letra A. A partir da década de 1950, com o desenvolvimento industrial nacional, o governo estimulou e priorizou o transporte ferroviário. Ora, a década de 1950 marca de forma decisiva o avanço da decadência do transporte ferroviário no Brasil. Isto porque o governo passou a priorizar mais o transporte rodoviário, especialmente no eixo Rio-São Paulo, onde houve uma maior demanda por transportes públicos e de qualidade para atender às necessidades da população. B. Nos últimos anos, grandes investimentos foram realizados na implementação de hidrovias no Sudeste, onde a hidrovia do Tietê-Paraná é um bom exemplo, pois além de baratear o frete, contribui para uma maior integração econômica com outros estados da federação e até mesmo com alguns países vizinhos. Correto, afirmativo. O governo ele passou a investir mais na implantação de hidrovias e a hidrovia do Tietê-Paraná, com cerca de 1.000 quilômetros de extensão, é um bom exemplo disso. Uma hidrovia muito utilizada no transporte de grãos, principalmente a soja e o milho. Lembrando que o rio Tietê ele ficou conhecido como hidrovia do álcool, em razão da sua importância para o transporte do etanol. C. O transporte rodoviário, apesar de gerar uma menor demanda por combustíveis, errado. O transporte rodoviário gera maior demanda por combustíveis, não menor demanda. No país, quando comparado ao ferroviário, mais oneroso, errado. O ferroviário é mais barato do que o rodoviário e mais poluente. Assim sendo, se tornou inviável ampliar essa modalidade de transporte a partir da década de 1990, ficando mesmo voltado para o transporte urbano. Outro erro grosseiro, né? O transporte rodoviário é o sistema de transporte mais utilizado no Brasil. Estima-se que 58% das cargas transportadas atualmente no Brasil utilizam o transporte rodoviário. D. A prioridade dada ao sistema de transporte rodoviário e ferroviário na região norte. O transporte ferroviário na região norte praticamente inexiste. Só temos uma grande ferrovia na região norte, que é a Estrada de Ferro dos Carajás. E as rodovias também são encontradas em pequena quantidade naquela região. A maior parte do transporte na região norte é feito por hidrovias, não por rodovias e muito menos por ferrovias. No Brasil, foi fundamental no processo de ocupação e povoamento da mesma, pois fortaleceu e promoveu a integração das diversas áreas dessa região, acabando por impulsionar todas as suas atividades econômicas. Um outro erro, nem todas as atividades econômicas na região norte foram impulsionadas até o momento. A região norte, entre as regiões do país, é a de menor desenvolvimento. Letra E. Os governos brasileiros das décadas de 1950 e 60 priorizaram os chamados transportes de massa, fato que acabaram por incentivar e priorizar investimentos públicos
junto aos meios de transporte fluviais e ferroviários, negligenciando o transporte rodoviário. O governo não negligenciou o transporte rodoviário, pelo contrário, a negligência vai ocorrer com o transporte ferroviário e também com o transporte hidroviário. O transporte rodoviário ele passou a ser prioridade no Brasil a partir do governo do presidente Washington Luiz, o criador do lema "Governar é abrir estradas". E de lá para cá, o transporte rodoviário foi sendo priorizado, ganhando força com o desenvolvimento da indústria automotiva no Brasil no governo JK, ou a partir do plano de metas, e também em função das políticas de transporte que priorizaram a implantação das rodovias em nosso país. A própria criação da Petrobras também foi um fator importante no desenvolvimento do transporte rodoviário no Brasil. Então, a resposta correta, a letra B. Vamos para a próxima questão. Ela deu uma travada aqui. Vamos ver o que houve. Vamos voltar aqui só um minutinho. Pronto, resolvido o problema. Vamos à última questão. A região Nordeste possui elevado potencial turístico. No entanto, alguns estados dessa região estão muito aquém dessa realidade, reflexo da carência de infraestrutura básica, de operadoras e de serviços adequados. Com base nas informações, assinale a alternativa que contém atividades que, implementadas em áreas com condições físicas singulares, podem contribuir para dinamizar o quadro turístico nordestino. Até hoje foi a única questão sobre turismo abordada no Colégio Naval. Letra A. Incentivo ao fluxo de turistas baseado na riqueza ambiental do Delta do Parnaíba e no potencial arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura. A resposta correta, a letra A. O Parque Nacional da Serra da Capivara tem vestígios de antigas civilizações que ocuparam aquela região. Então, hoje é uma área muito visitada por turistas. E o Delta do Parnaíba, na divisa do Piauí com o Maranhão, uma área muito bonita, onde também o turismo vem ganhando força graças aos investimentos realizados naquela área. Então, a resposta certa, a letra A. B. Programas oficiais de isenção de impostos, os quais incrementem investimentos nacionais e estrangeiros para o chamado Recôncavo Baiano, área tradicionalmente voltada para as atividades náuticas e cultivos irrigados. O Recôncavo Baiano é uma área de rios temporários, intermitentes. A fruticultura irrigada ali praticamente inexiste. Ela está presente principalmente no Vale do São Francisco, que não passa pela região do Recôncavo, com a produção de uvas e melão junto ao Vale do Rio São Francisco. Olha o erro aí, grosseiro. Letra C. Estímulo aos minifúndios, os quais dão sustentabilidade econômica à Zona da Mata. A Zona da Mata é uma região ocupada por latifúndios, monocultores, desde o Brasil colônia. Já temos aí um erro clássico da afirmativa B. B não, perdão. C. Fato que reestruturaria as atividades artesanais dessa sub-região, ao mesmo tempo em que contribuiria para se evitar os grandes fluxos migratórios aos centros urbanos sulistas. Um erro muito grande, né? Não tem nada a ver essa afirmativa, até mesmo porque o que nós temos na Zona da Mata, além da maior concentração industrial, no meio rural é a presença de grandes propriedades dos latifúndios e não dos minifúndios. Letra D.
Aproveitamento da Mata Atlântica junto ao chamado ecoturismo, uma vez que essa região mantém preservada essa vegetação nativa, ou seja, um bioma que, além de poder gerar recursos desse tipo de atividade, poderia também estimular economicamente o uso farmacológico dessa área. Olha só o erro, uma vez que essa região mantém preservada essa vegetação nativa. A Mata Atlântica ela perdeu quase totalmente a sua cobertura original na zona da Mata Nordestina. Foi a área do território brasileiro mais impactada pelo desmatamento. Então, um erro grosseiro na afirmativa D. Letra E. Apoio técnico e econômico aos chamados polos têxteis comuns no sertão. Esses polos têxteis estão concentrados no Agreste, não no sertão nordestino, onde várias cooperativas poderiam estimular o comércio de jeans e de tecidos voltados à confecção de redes, estimulados pela mão de obra barata, qualificada encontrada nessa sub-região. Mão de obra qualificada no sertão nordestino, aí também já houve um apelo muito grande. Moçada, então nós finalizamos aí a correção da prova de 2013. Espero que vocês tenham entendido. Vamos dar continuidade a esse trabalho, fazendo novas correções. A próxima gravação será sobre a prova de 2012. E dessa forma, eu espero estar contribuindo para a preparação de todos para o Colégio Naval. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!